Último dia da janela e Flamengo oficializa proposta por substituto de Wesley. Agora vai ou racha. Depois só no meio do ano, hein? Isso mesmo. Pedro assusta durante os treinos, tenta dar uma bicicleta e encanta geral. Meus amigos, amanhã tem Vasco e Flamengo, final do Campeonato Carioca e muita novidade sobre esse jogo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu, abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ser campeão carioca, vai ganhar do Vasco amanhã, vai pra final e vamos faturar o Cariocão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo encerra hoje os preparativos para enfrentar o Vasco pela semifinal do Carioca, jogo esse que acontece no Newton Santos, contra a vontade da polícia, contra a vontade da FED e contra a vontade do Flamengo. Mas o mando de campo é do Vasco, o Vasco quis levar para lá e a gente tem novidades sobre o clássico de amanhã aí, clássico dos milhões. Felipe Luiz deve aí reservar alguns jogadores, né, do time titular, poupando os jogadores por causa do gramado sintético, que pode prejudicar aí e trazer mais lesões para o nosso ano, que já começou cheio de lesões. Né? Então a gente já teve algumas lesões, Felipe Luiz vai poupar para tentar amenizar o desgaste dos jogadores aí. Então com isso, a gente tem algumas novidades aí, entre elas, vai ter mais de 600 policiais empenhados na segurança, né, do Newton Santos ali. Por quê? Porque o Newton Santos é meio complicado a segurança lá. Jogo esse clássico dos milhões é um clássico de muita rivalidade, dá muita confusão. Então vão ter mais de 600 policiais junto com segurança empenhados para a segurança da torcida. Caso contrário, pode virar um campo de guerra por ali. Tirando isso, o jogo acontece aí 15-6, 17:45. Jogo esse que o Flamengo vai ganhar, vai passar fácil aí, ganha esse jogo, ganha o outro e vamos para a final. Mas jogo que tá cheio de polêmica aí. E às vésperas do jogo, foi divulgado aí o balanço de faturamento dos clubes no Campeonato Carioca. E pasmem, mas a verdade é, Ferj arrecadou mais do que Vasco, Botafogo e Fluminense juntos no Carioca 2025. Olha aí, a reportagem do Diogo Dantas, hein? A situação é a seguinte, ó. O faturamento do Campeonato Carioca esse ano, o Flamengo conseguiu 7 milhões de euros. A Ferj, que é a federação aí que comanda o futebol carioca, recebeu 2 milhões e 800. O Vasco, 2.400. O Botafogo, menos 30 mil, ou seja, está devendo. O Fluminense, menos 71 mil, está devendo também. Então, a federação recebe parte da arrecadação dos clubes, né? Repassa 1,3 milhões, enquanto o Vasco contribuirá com 932 mil. Mesmo no prejuízo, Fluminense e Botafogo ainda terão que repassar 412 mil cada um nesses dias respectivos pela frente. Ou seja, o Flamengo passou 1.300.000 para a FED. É um absurdo, né? Mas é a realidade. Além de não ter premiação, ainda tem que pagar. Isso é complicado. E por que alguns clubes ali não entram contra a FED? Porque tem clubes ali como Botafogo, ou como Botafogo não, agora não, mas ano passado sim, como o Fluminense e o Vasco, e alguns outros clubes menores que pegam dinheiro com um juros bem pequeno emprestado da FED, então eles apoiam a FED, porque eles sabem que quem vai arrecadar mais vai ser o Flamengo. Então o Flamengo vai pagar mais, eles vão pagar menos, e assim vai. Mesmo no prejuízo, o Botafogo vai ter que botar dinheiro do bolso, o Fluminense, o Botafogo que já está fora, no Fluminense ainda tem chance de recuperar um pouquinho, mas o Botafogo já está fora. E falando em Botafogo, Cavalo Paraguai chora fogo, foi ontem aí vice de novo da Recopa. É a segunda vez que um time que ganhou a Sul-Americana ganha no time que ganhou a Libertadores. Mais uma vergonha aí para a sala de troféu das vergonhas do Botafogo, esse time vergonhoso aí. Então é isso aí. Mas voltando ao assunto que interessa, que é o nosso Mengão. Então o nosso Mengão amanhã vai poupar jogadores sim. Mesmo poupando, a gente deve ganhar. O Vasco quis mandar no Newton Santos lá o gramado, apesar de ser sintético, favorece o time do Flamengo, porque o time do Flamengo é mais rápido,
mais ágil, mais habilidoso e mais qualificado. Então, a esperança é de ganhar. Embora os vascaínos estão aí eufóricos e aí sonhando que vão ganhar do Flamengo, tá? Eles estão nessa perspectiva aí, achando que vai chegar lá, vão fazer diferença e vão ganhar do Flamengo. Vocês acreditam nisso? Comenta aí. E falando de Flamengo que está buscando reforços aí, já vou estar falando de quem será o substituto do Wesley. O Flamengo tenta hoje, de última forma, aí, tem até as 18 horas para concretizar. Não concretizou agora, só no meio do ano. Mas antes vamos falar do outro reforço que está chegando aí, que chega agora em abril. É o Pedro, abençoado Pedro. Pedro abençoado. Meus amigos, Pedro nada mais, nada menos, já vem treinando com bola. E ontem, durante os treinos, tentou ali dar uma bicicleta, encantando todo mundo, mostrando que já superou a lesão. Nem parece que teve uma lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ou seja, o Pedro está voltando. E o Flamengo vai voltar aí, né? Ter um matador, porque o Flamengo está metendo muitos gols, todo mundo ali está fazendo gol, mas quando tem um jogador matador à frente, é muito melhor, né? E o Pedro, todo mundo sabe que antes dele se machucar, era o número 1 do Brasil, disparado, melhor centroavante do Brasil, inclusive tinha feito mais gols no mundo afora, tá? Se comparasse todos os centroavantes do mundo afora, ele tinha feito mais gols, só que a lesão o tirou dos gramados, se lesionou com a seleção brasileira, no treinamento na Grande Comari, em meados de setembro, e desfalca o Flamengo até hoje, prejuízo para o Mengão, mas, né, em parte, né, porque até ele voltar a jogar, metade do salário quem paga aí é a CBF. Então o Flamengo conseguiu amenizar o prejuízo, né, mas fez muita falta nos campos, nos gramados, e agora está quase voltando, vai ser um baita reforço. E falando em reforço, próximo reforço do Flamengo vai ser anunciado. O Flamengo tenta para hoje, mas é muito difícil de acontecer isso hoje. Muito difícil, porque a janela se fecha às 18 horas. É o Gaston Martineira, que jogou ontem contra o Botafogo. O cara tem números exorbitantes aí, números impressionantes para falar de um lateral. Um lateral de 24 anos, custa na faixa de 5 milhões de euros. Ano passado fez 6 gols, deu 7 assistências na temporada passada. É um jogador aí que encanta muito o Flamengo, está na mira e o Flamengo já oficializou a proposta e tenta que o Racing aceite a proposta ainda hoje. É muito difícil acontecer porque o Racing também não está querendo desfazer muito jogador não, mas para o meio do ano é mais provável. Então a janela se encerra hoje, o Flamengo faz a proposta, seria já o substituto para o Wesley, porque o Wesley vai sair. O Wesley está dando adeus ao Flamengo. Chegou o meio do ano, o Wesley vai embora, isso é certo. O Wesley está super valorizado. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, entre outros. Podia falar que uns 10 clubes, mas vou falar só esses três, que só esses três já representam muito. Vão querer, vão levar, vão fazer propostas que o Flamengo não vai ter como cobrir. O Flamengo também não deseja cobrir mais. O Flamengo já segurou até onde que deu, segurou pensando no Super Mundial. Então o Flamengo acredita que vai faturar acima dos 35 milhões de euros. E o Wesley vai dar tchau para a nação. Essa é a verdade. Mas o Flamengo já está mirando a contratação de Gaston Martineira. O que vocês acham de Gaston Martineira para substituir o Wesley? É um baita lateral novo também, um pouco mais velho que o Wesley. Não está no nível do Wesley, mas seria um bom substituto. O Flamengo mira esse jogador aí e vamos ver o que dá, né, mesmo? Então a janela se fecha hoje, abre novamente no dia 2 de junho para os times que vão disputar o Super Mundial. E nessa janela o Flamengo poderia contratar um jogador do Racing aí para poder estar compondo a vaga que o Wesley deixará após o Super Mundial. O Wesley só deve ir embora no mês de julho. Acabou o Super Mundial, na outra janela que abre para o mundo inteiro, o Wesley deve ir embora. Embora ele possa ir já na janela de 2 de junho, pois o que acontece? Barcelona, Real Madrid, esses clubes estão no Super Mundial. Então eles podem contratar jogador nessa janela alternativa aí. Então o que vocês acham disso? Gaston Martineira seria um bom reforço? Comenta aí. Tá complicado, mas é o que a gente tem para hoje e vamos ver o que dá. E não é só o Wesley que pode sair não, pode sair também o Gerson. Gerson está muito cotado para deixar o Flamengo. Muita gente botando muita grana. Então depois do Super Mundial o Flamengo pode ter uma limpa e isso até preocupa. Por quê? Porque a gente mal começou essa temporada com esse timaço. A gente já teve 5 lesões. Michael, Alexandre, Ayrton Lucas, Juninho. Por último agora sentiu uma fisgada o Danilo. Ou seja, o Flamengo
começa a conviver aí com essa sequência de lesões. Nem todos são lesões, alguns são só alguma luxação, algum entorse, alguma coisinha mais leve, né? Mas já está preocupante, porque a gente está só na competição, tem espaço de um jogo para o outro e já está assim. Agora imagina o mês que vem, começa Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, vai ter o Super Mundial, e aí chega no meio do ano, o Flamengo perde aí 3, 4 jogadores, como que a gente vai enfrentar o restante da temporada? E o Felipe Luiz, precavido disso aí, alinhado com o José Boto, que deu aval de 100% para o Felipe Luiz fazer o que quiser nesse sentido, alinhado com o departamento médico, o Felipe Luiz vai estar continuando aí esse rodízio de jogador, vai poupar um bocado de jogador para esse jogo agora, deve concentrar força total no segundo jogo contra o Vasco no Maracanã, até mesmo que o gramado sintético é preocupante para os jogadores, então tem tudo isso aí. Deve contar com a volta de Ayrton Lucas na lateral esquerda e com o Juninho no ataque. Então vai poupar alguns jogadores e outros vão estar aí aptos para poder essa sequência aí. Mas a verdade é, o Flamengo vai ter que se reforçar porque vai perder muito jogador. Então, eu te pergunto, tá confiante pro jogo de amanhã? Comenta aí, meu filho. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Tá com o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Tamo junto, valeu, amigos.